Bom dia, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Não ia fazer esse vídeo, ou pelo menos não ia fazer vídeo agora. Estava eu na cozinha, cozinhando. Tem dias que a gente cozinha mais, não é? Aqui neste exato minuto devem ser umas 10 horas da manhã. Até o vídeo ir ao ar, não ir, demora, aqui está demorando muito. A internet, não sei porquê, parece Angola, parece Moçambique, país do qual eu vou falar. E deixar claro uma coisa, tudo que eu vou contar. Não estou aqui para me justificar, pelo contrário. Não sei porque eu sempre tenho que endireitar o batom. Cota é assim, é problema. Não é para me justificar, pelo contrário. Eu não me justifico dos meus atos. Eu dou às vezes uma satisfação em respeito àqueles que acreditam em mim. Mas é para mostrar até que ponto, em países africanos, o primitivismo chega. Deixei claro em muitos vídeos do meu canal que tais primitivos não assistem, claro, porque tem uns que caem de paraquedas, como principalmente eu escrevo no texto abaixo do vídeo. Sejam bem-vindos, se inscrevam no canal, ativem o sininho, aquele texto de apresentação. Tem muitas pessoas que entram no canal. Por falar nisso, eu sou Filomena Carreira, não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho, muito obrigada. E quando eu falo isso, tem muita gente que entra, vê aquele vídeo em específico, como este agora, que eu estou apresentando, não é verdade? Mas não vê os outros 600 que existem atrás. 600 por aí. Aí, baseado neste vídeo que está vendo, tira as suas conclusões, que muitas vezes a maioria não são plausíveis, conclui o que quer, o que não quer, chega a ser extremamente desagradável e catapumba em cima da pessoa. Aí, eu escuto comentários de todos os tipos, mas, na maioria, quem entra no meu canal é extremamente carinhoso, extremamente bondoso. Agradeço muito, de coração. Mas já ouvi comentários do tipo, Filó, não se justifique, não ligue. Não, gente, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Existem termos aqui no Brasil que são muito engraçados, mas extremamente corretos. Eu costumo dizer que eu sou uma mulher muito empoderada. Por favor, se não sabem, vão ao dicionário, vocês saberão. Muito segura de mim, graças a Deus, e até vou explicar um pouquinho do porquê. Portanto, eu não venho aqui para me justificar. Quando eu dou justificativas, na vossa opinião, como foi o caso da Neuza, ou Neuza, né, aquela senhora que também veio aqui fazer comentários, é para mostrar e diferenciar o nível de pessoas que existem em Moçambique e existem em Angola. Porque a minha Angola querida, meu país amado, há alguns anos atrás, já que eu tenho mais de 25 anos como humanitária, alguns anos atrás, e tudo isso começou em 1999, meu trabalho de humanitária, não tinha nada disto. As pessoas eram humildes, eu brinco muito e digo humildes, sabe? Hoje não são mais. Hoje, a ganância subiu no gogó do pobre e de uma série de pessoas que estão comendo realmente aquela merda assim frita e eles se acham no direito de falar muita porcaria. Então hoje eu realmente estou naquele patamar em que eu diferencio quem pode, quem merece e quem deve ser ajudado. Eu não sou mais a pessoa que iniciou o trabalho humanitário, que iniciou a jornada humanitária e que ajudava qualquer pessoa. Não faço mais isso. Não faço. O que eu iniciei e comecei há mais de 25 anos atrás, acabou. E comecei a sentir isso de uns 3 anos para cá, quando, mesmo ajudando, as pessoas que eu ajudava começaram a me dar patada violentamente após a ajuda. Então, como se diz aí em África, principalmente na minha terra, como é então? A gente está ajudando até a distância,
dentro de Angola e você está me maltratando? Não, de jeito nenhum. Portanto, há que saber diferenciar e há que saber mostrar que existem pessoas boas como existem pessoas más. Não estou de forma alguma aqui me defendendo. Não tenho que me defender, porque a defesa é uma coisa que até certo ponto é justificável, depois deixa de ser. E quando, isso é um ditado que meu pai dizia, quanto mais você mostra o bumbum, né, o rabo, como dizem os portugueses, às vezes mais querem te comer, não é? Então, é feio o ditado, né? Mas é muito verdadeiro. Então é assim, você tem como, ou deve saber como se defender, não por você. Muitas vezes não é por você, mas é para mostrar até dentro de um canal o tipo de pessoas que muitas vezes te atacam e o tipo de pessoas que existem no país. Portanto, eu estou, obviamente, mais uma vez falando da frelixo da vida, mas eu vou dar um exemplo antes de começar da minha vida, né? Eu fui atacada por um rapaz que chama André Lucas, vou mostrar o focinho dele. Cara, não é cara, é focinho mesmo, cara. Você tem focinho. Vou mostrar o focinho dele e vou mostrar as várias mensagens que ele mandou aqui. Também tem uma outra fulana aí. Eu já fiz muita questão de deixar claro aqui no canal. É só irem abaixo, rolarem abaixo deste vídeo. A diferença entre o ser humano moçambicano, que eu amo de paixão e deixei claro, que Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, seja o país que for do meu continente africano, eu não diferencio as pessoas pela cor. Eu vou repetir, eu não diferencio. Tanto é que num destes vídeos, ou de ontem ou de antes de ontem, uma moça veio falar, nós somos macacos. E eu falei, não, vocês não são macacos. E falei para ela, veja mais vídeos meus, por favor, para entender, para interpretar a quem eu chamo de primitivos ou macacos. Portanto, as pessoas têm que saber interpretar vídeos, têm que ter muito cuidado quando escrevem mensagens, para não ficarem mal vistos e também para não interpretarem mal os meus vídeos. Porque eu tenho deixado muito claro nos meus vídeos. Eu chamo de, e estou repetindo, por favor, eu estou repetindo assumidamente. Eu chamo de primitivos, primatas, gorilas, macacos, o governo moçambicano. Dou nomes, Daniel Chapo, Felipe News, é que eu não lembro de todos, senão eu dava a lista completa dos bois. E sabem por que eu chamo? Não é pela cor, porque a cor é igual à vossa, não é pela cor, é pela alma. E foi isso que eu falei a essa moça, que disse, nós somos macacos. Não, vocês não são. Porque o que eu defino como macaco, primitivo, primata, gorila, ou seja, a espécie que for, é aquele ser que, independente da cor, é realmente um primata, porque é assassino, é corrupto, é mau, só faz mal a uma pessoa ou uma nação e tem realmente uma alma de primata. Não é a cor que o define. Por isso eu dei essa palavrinha, eu acrescentei esta palavrinha para o definir como algo diferente de vocês. Não é porque ele seja negro ou preto, porque vocês também o são, assim como eu sou branca. E o que eu defini foi, ele pode até ser negro, ele pode até ser preto. O que diferencia ele de vocês, ou ele de mim? Não é a cor, é a alma preta, escura que ele tem. E deixei claro, como já deixei em muitos vídeos, eu posso ser branca e ter uma alma preta e não prestar. Assim como existem negros que têm uma alma branca lindíssima, que significa o branco necessariamente, não tem que ser. Uma pessoa branca não tem que ser uma pessoa muito boa. Tem pessoas brancas que são imprestáveis. Portanto, tem alma preta. Agora, o branco, a definição do branco, cor branca, significa luz.
Por isso eu digo alma branca. Não é pela pele branca, é a cor, a luz. A luz não é branca. O dia é o quê? Não é claro? É isso que eu estou dando a entender. Portanto, existem muitos negros, muitos pretos, que têm alma branca, que significa têm luz, são pessoas de luz. E eu digo que Venâncio Mondlane é uma pessoa de luz, alma branca, assim como na nação moçambicana existem muitas e muitas e muitas pessoas de luz. Portanto, eu defino a diferença entre a nação moçambicana de aqueles que estão no governo são primatas, que são negros ou pretos de alma preta. Daí a eu chamá-los de primatas. Ficou claro a definição? Para vocês não acharem que eu estou sendo racista ou preconceituosa, eu espero ter me feito entender pela última vez, para não haver problemas. Bom, outra coisa é exatamente, até pelo preconceito, porque também existe contra o branco. Eu nunca dei a mínima quando se referem a mim, essa branca, tome nas tintas, porque na minha cabeça, talvez pela minha maturidade, talvez pela minha forma de pensar em relação a tudo isso, entra num ouvido e sai no outro. Mas existem outras coisas que são acrescentadas à palavra branca que realmente tocam fundo. E eu vou dizer uma coisa baseado no comentário que eu recebi desse rapaz. Eu vou ler o primeiro e até para contar a minha história. O André Lucas 9096, é a página dele no YouTube. Senhora, acho que não percebe da nossa história. Esta é uma das, tá? Este país, depois da independência, surgiu guerra, que durou 16 anos. Depois o mesmo movimento voltou mais nas matas. O governo lhe chamou e surgiu o senhor Nigongo, Ninhongo, acho que é isso, né? Esse teve sorte de morrer. Epa, ter sorte de morrer é fogo, né? Acho que ninguém quer morrer, né? A gente vai levando até onde dá. E agora está outro bandido a destruir o país, que é Venâncio Mondlane. Aí ele diz assim, faz matemática. Tirando nos 50 anos, nunca tivemos paz. Tudo isso são vocês brancos que não querem ver o negro a viver bem. Aí ele fala, não sou analfabeto. Você já falou de napalamas. Estão morrendo. O que pegou aqui tem outras, tá? Não sou analfabeto, você já falou de napalamas, estão morrendo. Faz matemática, tirando 50, nunca tivemos paz e tudo isso, são vocês brancos. São vocês brancos. Bom, eu vou ler a outra. Aparece a cara dele, já vou mostrar. Aí ele fala, seu amigo, se dirigindo a Venâncio Mondlane, nunca vai dirigir este país. Perdeu. E eu respondi, aguardo a resposta, que eu ia responder por vídeo. Aí ele fala de novo, não use a Bíblia para nos desestabilizar, se referindo ao vídeo de ontem. O colono fez isso. Por favor, não queremos a sua mãe. Eu acho que ele está se referindo a mim. Minha mãe nunca entrou nessa história, né? Seu amigo também pegou a Bíblia no aeroporto. A senhora, é patrocinadora das mortes em Moçambique. Por favor, nos deixe em paz. Vou repetir. A senhora é patrocinadora das mortes em Moçambique. Aí vem uma outra imbecil, que eu ainda perguntei para ela, você está se referindo a mim? Que se chama Aida Matavel. Esta terra não é de branco. Se não tens nada para nos dizer, suma daí, ó sanguessuga. Aida Matavel. Portanto, este imbecil que eu vou mostrar a cara, que diz que eu não percebo nada da história de Moçambique, assim como de repente até de África, não é? Deixa eu dizer uma coisa, ó, ignorante. Eu disse que eu ia te dar a resposta e estou te dando agora. Tu não é só ignorante. Tu és ignorante pai e mãe. Porque ele aparece com roupa de quem está se formando, com o chapéuzinho, parece o kippá dos judeus, né?
a roupa de formando, mas escreves mal um português, como todo aquele que compra o canudo, ou então a Frelixe te deu alguma coisa, não é verdade? Tens que aprender caligrafia, porque pela caligrafia a gente já vê o nível da pessoa. Deve ter sido aqueles cursinhos que, quando pagos, são mal pagos para você dizer que é doutor, ou és alguma bosta. Vou te contar um pouco da minha história, analfabeto. Eu sou angolana, mais velha que você, claro. Não só entendo da história de Angola, como do Moçambique, como do continente africano. Sou humanitária há 30 anos. Ajudei o meu povo, como ajudei aqui no Brasil, onde eu me encontro, como ajudei já alguns países. Com orgulho. Mas tudo isso veio de uma guerra que eu vivi. Uma guerra onde eu só não peguei em arma, mas sofri na pele a guerra de Angola. Você fala aqui que esse país, depois da independência, surgiu e durou 16 anos. Pois é, analfabeto. Você conhece a história de Angola? A história de Angola também teve, durante muitos e muitos anos, guerra. Eu nasci, por eu ser mais velha, numa época, e depois houve a decorrência de 14 anos de paz, que foi o período que eu conheci o meu país sem guerra. Eu tive 14 anos, vamos dizer, como diz o ignorante do ditador do meu país, 14 anos de paraíso no meu país, onde eu vi um país calmo. Depois, aos 14 anos, eu conheci a guerra. Eu passei fome, eu roubei para comer e realmente eu era filha de um senhor angolano, meus avós são angolanos, mas apesar disso, o meu pai, como um bom angolano, ajudou a construir um país. E meu pai era o número 1 da Constituição Civil de Angola. E de repente, do dia para a noite, nós vimos pessoas do movimento MPLA, que seria a Frelimo de Angola, destruírem a vida de muita gente, de brancos angolanos, não é de brancos portugueses colonos, brancos angolanos. E o meu pai era um dos homens que estava na lista para ser morto. Um daqueles homens que entram num escritório e a gente não sabe por quê, como, nem por quê, não havia justificativa, mas que sabia que se entrasse, não ia sair mais. Conhecemos de perto a fome, a miséria, o não ter comida em casa, o ter que sair à noite para ir para filas astronômicas, tentar arrumar um pão por pessoa. Conhecemos de perto o que era tanques de guerra na rua. Conhecemos de perto a morte e ver amigos morrerem como eu vi. Foram muitos os meus amigos que morreram. Foram muitas as pessoas que eu vi ir embora da minha vida, como foi o caso também da própria namorada do meu irmão. Eu não saio cantando de galo a minha vida à torta e à direita em todos os vídeos, mas tem vídeos no canal que falam sobre isso. Foi tudo isso que me fez escrever um livro quando eu cheguei ao Brasil. Um livro autobiográfico que se chama Angola entre o Amor e o Ódio. Um livro que teve o apoio da princesa Diane. Um livro que relata a história de uma menina que ia fazer 15 anos e que foi dormir rica e acordou pobre. E que, apesar de tudo que viveu, não consolidou dentro dela aquilo que você, seu preto de merda, continua consolidando: o ódio contra os negros. Negros de alma escura. Eu não consegui, no meu tempo de Angola, ter ódio a negro. Eu apanhei dentro de uma pastelaria, independente de tudo o que eu descrevo no meu livro, porque eu estava querendo comprar um bolinho para mim e para minha amiga,
E veio um camarada com uma arma, começou a alisar no meio das minhas pernas, a dizer que queria ter relações comigo. E eu comecei a enrolar o cara, e era um negão feio pra canhão. E depois o bolinho que tinham posto no meu prato para eu comer, ele foi, arrancou do meu prato e meteu na boca. Eu só falei para ele, esse bolinho era meu. E eu levei uma chapada que eu fui parar no outro canto da pastelaria. Eu me mantive quieta porque eu ia reagir. E eu sabia que se eu reagisse eu ia levar um tiro. Meu pai me ensinou muito como reagir em tempo de guerra. Foram muitos e muitos os dias que eu saía às escondidas da minha casa, debaixo de tiro, para ir comprar revistinha, porque eu queria ter alguma coisa para fazer na minha casa. Que eu ia na pastelaria, fazia acordos com o senhor da pastelaria, o senhor Antônio, porque eu tinha fome. São muitas e muitas, eu passaria mais de hora aqui contando tudo que eu passei numa guerra. A pior dor, além da fome. E por isso eu entendo tão bem a dor da nação moçambicana e a dor da nação angolana, porque eu passei por tudo isso. Foi a perda dos meus amigos. E uma delas morreu na minha frente. E eu me senti culpada pela morte dela, porque eu fugi, eu tentei levá-la comigo e ela disse, vai na frente, filó. E eu fui. E no que eu fui, foi o tempo suficiente dele disparar contra ela. E quando eu olhei, parecia um processo de câmera lenta, ela voando no ar. Eu simplesmente não tive forças e caí no chão. E vendo ela, caí também. E aquele traste daquele homem, aquele camarada, veio na minha direção com aquela arma que tinha acabado de matar a minha amiga. E eu só pensei, eu vou morrer. E ela chegou perto de mim, olhou para mim e falou, ela me provocou, Branquela. Aquela palavra Branquela ficou marcada na minha vida para sempre. Dali nasceu o ódio. Eu, quando cheguei em casa com medo, não falei para minha mãe. Porque eu pensei, minha mãe vai me proibir de ver sair de casa. E eu não posso, eu não aguento. Foram meses e meses trancada dentro de casa. Os pais proibiam os filhos, com medo que os filhos fossem raptados, que na época também estavam sendo raptados. E eu não queria. Eu queria dar minhas escapadelas para comprar meus doces, para comprar meus livrinhos. Mesmo correndo risco de vida. Então não venha você, seu bosta, falar para mim. Uma pessoa que não me conhece, que não sabe quem eu sou, que não conhece minha história de vida, falar sobre o que é a história de uma branca. Quanto à colonização, seu analfabeto, conheço bem a colonização de África, sim. E se vocês tiveram um país como Moçambique de pé, foi graças ao colono. Se vocês hoje têm ou tiveram 16 anos de guerra, não foi o colono. O que o colono deixou para vocês foi um país erguido e de pé. Quem trouxe a guerra para vocês de 16 anos foi exatamente o primitivo, o primata. De Filipe News e de tantos outros que surgiram após a vossa independência. Começando por Samora Machel. Foram esses a quem vocês têm que aplaudir, dar graças a Deus, de terem transformado pessoas como você, que eu vou mostrar a tua cara, em freilixos da vida. Porque se vocês, que tanto rezaram pela descolonização, porque não estavam felizes, eu não tiro a razão, de quem lutou pela descolonização. Vocês estavam no vosso direito, como Angola estava no direito dela. Agora, se vocês quisessem a descolonização por algo melhor, olha, já fomos colonizados por Portugal,
o branco fez muita coisa errada. Fez, sim, senhora. Eu não tiro a razão de vocês. Eu também sei o quanto o branco, principalmente português, andou aí fazendo muita cagada. Eu não tiro a razão. Eu não sou aquela pessoa que, pelo fato de ser branca, não, o branco é santo. De forma alguma. De forma alguma. Agora, vocês culparem uma colonização aonde, mal ou bem, foi erguido um país fantástico como Moçambique, assim como Angola e tantos outros, a 1000%, não. Houve erros? Houve. Muitos. Não tiro a razão de vocês nesse ponto. Agora, vocês lutaram pela liberdade, né? Angola lutou pela liberdade, vocês lutaram pela liberdade. Aí vocês aceitaram o primeiro presidente negro, Angola aceitou Agostinho Neto, e aí vocês se tornaram submissos que nem cordeirinhos a um sistema arcaico, pior, ditador, e a uma escravatura mil vezes pior que na era do branco. E aí eu pergunto, então quem é que está errado? Era o branco? Ou é o preto cor-de-rosa primitivo, crioulo de merda, que assumiu o poder depois? E quem está mais errado? É o povo que aceitou isto? Ou o povo que, de repente, deveria ter pensado na hora em que viu o seu governante da mesma cor assumir, deveria ter pensado, peraí, então nós saímos de uma era do branco, onde já não queríamos tanta coisa, e vem um amigo, um irmão nosso, e está fazendo pior? Então vamos fazer uma manifestação e vamos dizer não queremos. Não é isso que a gente quer. Se nós lutamos tanto pela liberdade, estamos vendo um irmão nosso subir ao poder, vamos tentar fazer uma reuniãozinha com o irmão nosso e vamos dizer ao senhor, lutamos pela liberdade, não quisemos mais o branco, não quisemos mais o colono, mas peraí, o senhor está assumindo para ser pior que o branco? Não era isso que deveria ter acontecido? Não era isso que Agostinho Neto, Samora Machel e tantos outros deveriam ter exatamente mostrado ao mundo? Se não queremos o colono, temos que ser diferentes do colono? André Lucas. Agora o infeliz ainda diz aqui, você falou, tirando 50 tivemos, não, como é que é? Espera aí, já mostro teu focinho. A senhora é patrocinadora das mortes em Moçambique. Em que, ó infeliz de merda? Com que direito você fala uma merda dessas? Seu incapacitado mental. Eu tenho que denunciar pessoas como você num canal e vou mostrar a tua cara. Eu sou humanitária há mais de 30 anos, ajudo pessoas. E eu sei que, obviamente, você é um pau mandado da Frelixo. E pessoas como você, eu vou mostrar a cara daqui para frente. Eu quero mais é que te encontrem na rua e te dê uma paulada no focinho. Patrocinadora de mortes em Moçambique. Por favor, nos deixe em paz. Vai pro cacete, amigo. Porque se eu estivesse aqui, você já tinha levado uma paulada minha. Que eu não tenho medo de homem. Acho que diante de tudo que eu contei da minha vida, e só vou dizer mais, já teve muito homem poderoso me desafiando e não ganhou uma até agora. É só olhar em meu canal, tem vídeo que explica tudo isso. Agora vem um borra-botas de um moçambicano frelixo me desafiar. Nasce de novo, ó criatura. Nasce de novo. Eu não estou aqui patrocinando frelixos da vida, nem desafiando ninguém para mortes. Eu estou desafiando, se for o caso, que o povo moçambicano seja macho, seja determinado para enfrentar merdas como você. Isso sim, porque o que Moçambique precisa é de ficar livre de pessoas como você, de bostas como você. Moçambique, Angola e todos os países que tiverem estas merdas circulando por ruas de Maputo e no governo.
Países como Angola e Moçambique, que têm a mesma linha de pensamento e governamental, não precisam mais de pessoas como você, nem no governo, porque você, além de tudo, é parecido com alguém do governo que eu andei olhando. Não se precisa de pessoas assim. Você não passa de um puxa-saco de alguém do governo, ou que está ali tentando para ser um futuro corrupto. E eu estou propensa a fazer denúncia, sim, de todo e qualquer corrupto que vier me encher o saco. Comigo não fica livre. Eu abro a boca e eu falo mesmo. Não nasci para ser corrupta. Apesar de eu ter vivido a guerra de Angola, apesar de tudo o que fizeram comigo na guerra de Angola, e que está descrito no meu livro, eu tenho um livro verdadeiro, que a gente chama de Boneco aqui no Brasil, que é aquele livro que é escrito pelo autor, que no caso sou eu, e tem um livro que foi lançado. Tem muita coisa que eu passei, muita coisa. No entanto, esse livro não me transformou num ser humano amargo. Eu nunca odiei o meu povo, nem os seus descendentes. Se assim fosse, eu não seria humanitária. Tenho pessoas na família que não querem nem ouvir falar de Angola. Que se eu oferecer uma passagem e disser, vamos a Angola, nem pensar. Pelo amor de Deus, venda a passagem. Eu nunca tirei Angola do meu coração, até voltar. O primeiro grande sonho que eu tive foi escrever meu livro. E logo a seguir, como complemento, me tornar humanitária. Nunca o título do livro foi sugestivo para que as pessoas entendessem esse translado do que eu vivi àquilo que eu sempre senti. Amor. Foi um momento, foi uma amargura, foi uma situação complicada de uma menina que eu comparei um pouco a Anne Frank. Quem não conhece a história de Anne Frank vai procurar saber também. Africana. Tudo que eu vivi, eu só não fui parar num campo de concentração. Mas que passou por todas as experiências, acho que até um pouco mais que Anne Frank. A diferença é que Anne Frank morreu e eu não morri. Mas eu vivi experiências que Anne Frank não viveu. Porque Anne Frank ficou protegida dentro de um sótão e eu fui aventureira e fui para as ruas e sofri amarguras que eu não desejo a ninguém. Mas mesmo vivendo tudo isso, eu não cultivei dentro de mim ódio. Eu consegui passar por cima, eu consegui entender, eu estudei muito em cima de tudo isso. E mesmo hoje eu lidando com MPLA, eu pondo aqui a minha boca no trombone, eu falando até palavrões, eu botando para fora o meu sentimento, eu não tenho ódio por ninguém. Não existe ódio no meu coração. Existe raiva, existe amargura em relação aos políticos, porque se eles são políticos, eles deviam estar numa posição que eles estão sendo pagos para isso pela nação. Eles deveriam estar na posição que estão para serem nacionalistas, patrióticos e defender o seu povo, e defender a população, e defender o seu território. E não fazem. Eles são assassinos, eles são corruptos, eles são salafrários, eles roubam os cofres públicos, e eles não fazem nada. Portanto, isso dá realmente em mim, até pela história do que eu vivi, por ter sido posta para fora do meu país várias vezes, até como humanitária. Já me apontaram arma várias vezes na cabeça. Não foi só na época de menina. Não, como humanitária, eu já passei por tudo isso. E se me perguntarem, tens ódio, tens raiva? Não, eu tenho naquele momento. Depois passa. E a vida continua e eu não paro minha missão. Por isso eu fico muito revoltada de ver essas situações, porque hoje o que eu mais vejo em África e o que eu mais vejo em países como Moçambique, principalmente Angola, é o nascimento ou o surgimento do racismo, do preconceito contra o branco. Que é isso, gente?
Que é isso? O que estes governantes, que eu realmente vou continuar chamando de primatas de merda, estão fazendo contra pessoas que de repente só precisam de amor, só precisam de carinho, só precisam de respeito, só precisam de ser cultivado dentro delas tudo aquilo que é o mais importante, terem uma vida decente. E eles que não fazem nada pela própria nação ainda cultivam aquilo que é de pior, a guerra entre irmãos. Quando o problema maior está aqui dentro na alma, são eles que estão instigando vocês ao crime maior na humanidade, o preconceito e o racismo. É que na alma que está a atitude pior. Por isso eu chamo de primatas. E agora eu vou mostrar a cara deste primatinha. Vamos lá. Aqui tá, para vocês não dizerem que eu não tô falando à toa. André Lucas. Não usa a Bíblia para nos estabilizar. O colono fez isso. Por favor, não queremos a sua mãe. Minha mãe nunca entrou em nada aqui, né? Seu amigo também pegou a Bíblia no aeroporto. A senhora é patrocinadora de mortes em Moçambique. Tá. Primeira mensagem, essa é a tal da Alda Matavel. Que eu queria que ela me respondesse, né? Senhora, acho que não percebe da nossa história este país. Depois da independência surgiu, aos 16 anos, depois o primeiro movimento voltou. Vocês verem, aqui está a cara do infeliz. Isto é a roupa de quem acabou de se formar. E ele me lembra alguém do governo, só não estou vendo quem é. Se alguém souber, é só me dizer. Seu amigo nunca vai dirigir este país. Perdeu. Eu respondi, agora a resposta. De novo. Então, esta é a pessoa, como vocês estão vendo aqui. E eu prometi, estou cumprindo, né? Portanto, isto aqui não foi uma resposta para justificar. Isto aqui foi uma resposta para mostrar que, infelizmente, e eu já tinha percebido isto, Moçambique está cheio de frelis, pessoas que defendem, obviamente, o nosso antipático metido Chapado, Daniel Chapado, Felipe News e toda essa turma. Por quê? Porque, mal ou bem, ele é o presidente burocraticamente eleito. Para muitos isso é o que prevalece, para muitos isso é o que importa. E esses caras puxam as bolas, aquelas que estão lá embaixo no meio do pintinho, né? Do Daniel Chapada, e por garantia do emprego, já que dizem que a economia, né? Assim fala o embaixador da paz, né? A economia foi muito abalada, ele próprio está muito preocupado, pode perder sua casa, o seu Mercedes, né? Mas ele mesmo não faz nada pela nação moçambicana. Então, pessoas como esta, óbvio, também devem estar preocupadas em garantir o seu emprego, né? Sabe-se lá quanto tempo ele se formou e com isto vem atacar. Então, eu vou deixar claro para todos vocês, toda e qualquer pessoa que venha ao meu canal com ataques violentos, eu vou expor o seu focinho, eu vou expor a mensagem e eu vou também desestabilizar a sua pessoa no meu canal, de forma, dependendo da mensagem, da forma mais violenta possível, ok? Pense duas vezes, porque eu estou um pouco segura no meu canal, pense duas vezes. Não se meta besta sem me conhecer, porque você não conhece minha história. Não é o ser branca que me define. Como eu falei, é a alma. Se você não se sente primitivo, igual aos do governo, não se igual a eles. Tente não ser igual a eles, porque eu não estou atacando você. Quanto ao Venâncio Mondlane, o homem que leu a Bíblia no aeroporto, é um líder. E ele vai vencer. Ele não perdeu. Ele venceu. Porque ele é um homem de Deus. Ele tem ao lado dele a nação inteira moçambicana. E ele tem o poder maior que pode existir, que é Deus. Ele não compra o dízimo. Ele não dá o dízimo, como é o caso de Daniel Chapo, que quando entra numa igreja, saca do dinheiro e compra o padre. Entendeu? Passaram muito bem. Até o próximo vídeo.